daí, por uma eleição em seguida, o prefeito adversário meu, que se elegeu, já me convocou para reassumir. Daí tive que pedir exoneração da marca, porque eu tinha já ingressado na vida comercial lá junto com o Mano e Coronel, né? Uns 2 anos, pelo menos 1 ano, era uma experiência que eu estava fazendo, porque a família estava aumentando e a gente ganhava pouco, né, como funcionário. Então eu quis aventurar para talvez ia pedir a exoneração mais tarde, se eu tivesse sucesso. Teve, mas eu tive que pedir em seguida, porque sem que pedir, eu ocorreu a eleição e ganhou o PTB com um dele, nós éramos do PSD. PSD. Que ano que foi isso? Em 1950. O senhor contou aquela vez que o senhor foi prefeito por um período curto de tempo, sim, né? Quantos meses? Foi em 1947. No ano que eu nasci. Em 47. E era a época do Grande Chapecó, que eu lembro que o senhor comentou, né? Do Chapecó. Porque eu era fundador-chefe. Vicente Cunha, doutor Vicente, mas era previsionado, ele se afastou para ser candidato a prefeito. E o doutor Serafim Bentano era o prefeito. Então, com a saída dele, ele me designou para me responder também pela secretaria. E logo em seguida, ele decidiu também pedir, já estava eleito o governador do estado, doutor, eleito o prefeito, o governador, o doutor Serafim quis se afastar também para ser candidato a vereador para formar a primeira lei orgânica do município, que é a democracia, ingressou no município, porque antes não tinha lei vice, né? Ele solicitou a exoneração ao governador e pediu a minha indicação, a governadora, a minha designação para responder também pelo cargo de prefeito designado, interinamente, como se diz. E aí, então, existiam os 3 cargos: contador-chefe da prefeitura, secretaria e também prefeito interino. E após mais ou menos um mês, 20 dias, 30, eu não quis me exonerar do cargo de contador nem de secretário, porque estava designado. E nesse interino, então, resolveram de indicar o tal Argel Lajus, também designado, para responder. Então, eu passei a transmitir o cargo para ele, e lá uns 30 dias, 40, ele solicitou licença para tratar interesses particulares. E nesse teria nova designação do governador para responder para o senhor responder como prefeito. Como prefeito. E como que era ser prefeito na época? O senhor era o Grande Chapecó, o senhor ia para outros distritos de Chapecó? Sim, mas estando atrás, logo em seguida, ele reassumiu e eu transmiti de novo. Lá, passado mais uns 30, 40 dias, ele de novo se afastou e foi a 3ª vez que fui designado 3 vezes. 3 vezes no mesmo ano? Nos 3 vezes, no mês de abril até setembro, eu respondi durante um período assim, intercalado, 3 vezes 64 dias. Sim. Sim, evidente, durante o meu período que respondi como prefeito interino, visitava as intendências, que desde 44, quando ingressei na prefeitura, eu me formei em 43, em 44, o doutor Serafim soube que eu estava em Coronel, ele veio lá e pediu para o meu irmão, que foi meu tutor, Vitório José Alberto, ele não pode ficar aqui, nós temos que ir lá me cuidar da prefeitura, bem essa expressão que ele não me recorda. Então, em 44, como fiscal lançador, a missão era de visitar as intendências.
Então, tive que providenciar logo, comprar os trajes necessários para fazer essa viagem a cavalo. E a cavalo. A cavalo. Então, já comprei um culote, já comprei uma bota, já com o vestimento necessário, esporinha, e a prefeitura entrou com o cavalo e tal, e o meu amigo grande me emprestou para de sol, como diz, bichará, em termo italiano, e o meu Vitório, meu irmão, ele me emprestou Schmidt, um revólver 32, porque foi 24 depois da guerra, e essa região era habitada por muitos bandidos, porque do Rio Grande, qualquer alguém que fizesse um ato já se escondia nessa região. De Santa Catarina também era oeste, porque era meio abandonado, 44 pelo menos. E era a época do território federal do Iguaçu ainda. Era o território do Iguaçu naquela ocasião. O prefeito tinha sido nomeado pelo governador do território do Iguaçu. E daí, então, a missão me comeu para essa missão e foram mais ou menos 22 dias de viagem. E o senhor... Então, eu cheguei em Xaxim, primeira intendência, fiz o levantamento, era uma autorização do prefeito de pôr em dia o arquivo da prefeitura, o lançamento dos contribuintes que pagavam seus impostos. Então, a primeira tendência, Xaxim, fiz o levantamento, muita gente divinativa, e tinha autorização divinativa, conferir com os salões dos contribuintes que já tinha pago, então a autorização de cancelar, não tinha Câmara, não tinha nada, então a autorização era de cancelar e começar a vida nova. E então, o segundo foi Xanxerê, terceiro, Faxinadas Guedes, o quarto, distrito visitado, que estava visitando, foi Abelardo Luz, e o quinto, São Domingo, Diogo Ribeiro, denominado pela criação do território, denominado Diogo Ribeiro. Depois voltou para o estado de Santa Catarina, então voltou como São Domingos, distrito de São Domingos. E aí ainda uma missão de seguir viagem até Vicaré, que era São Lourenço Velho. E de São Domingo lá era habitado mais assim de fazendeiro, criação solta, cheio de estradinha, então, em perigo dos bandidos. Então, convidei um soldado para me acompanhar até a intendência daquilo lá. E aí, cumpri a missão até lá, regressei e continuei como fiscal lançador, um pouco de tempo. E já entrou o movimento democrático, a criação dos partidos. Então, Serafim Bertaglia, o prefeito, ingressou no Partido Social Democrático, PSD. Então tinha o contador, Antônio Lavo Meia, e o secretário era Antônio Jaci Bernardes, e eles formaram a UDN. Já sabe como é. O prefeito é a atividade máxima e o funcionário de outro partido, aí ele exonerou imediato o secretário, que era cargo de confiança. E o contador também, não sei se ele tinha certa garantia, mas também foi exonerado. Então, Vicente Cunha, foi nomeado secretário. E eu, como contador, secretário, contador da prefeitura. E onde é que era o prédio da prefeitura? O prédio da prefeitura estava aqui na rua, de Caxias, aqui em cima. Essa casa Ali, perto do Toso, ali aquela casa do Toso. Mais para cima. Eu sei que aquela rua ali, se era Duque de Caxias, era tipo um triângulo ali. Sim. Então a prefeitura e o almoxerifado, estava tudo ali, mas quase bem em cima. E era uma casa de madeira? De madeira. E quem construiu? Qual foi o prefeito que construiu? Agora isso aí O senhor não lembra? Não me lembro. E quando saiu dali, o senhor lembra? Acho que saiu quando construíram a outra. Quando construíram a outra. Quando foi pronto, ficou pronto aquele prédio lá, que eu trabalhei ali, então tudo aquele período. Então eu pedi a licença, em seguida então se mudaram para lá. A casa construída, lá na Avenida Getúlio Vargas, onde que hoje é o museu.
E como que era a cidade na época? Como que eram as casas? Como que eram as ruas? Como que era conviver na cidade? A rua era tipo estrada, entende? Tinha um telégrafo e aqui na avenida era um valetão, assim, o carro corria desde aqui em cima e ia até lá no Passo dos Índios, chamado aquele viagem, ali perto da Conja Benjamin Constante. Ali era Soprano, depois se criou. Depois do Davan, quase do lado da Davan hoje. Isso. Depois do Favareto. Ali embaixo o riacho era 2, 3 tábuas, a gente passava a pé por si, nas tabuletas, uma tábua, né? E as casinhas ali, tinha um barracão, ali onde está o Tomazelli, o Teto Tomazelli, aquele trecho até aqui em cima. Até aqui na lotérica, mais para cima um pouco, que tinha até um restaurantezinho ali, onde que hoje tem também um salão logo para cima da lotérica, né? Depois tem a rua ali. E é um timbozado e pinheiros enormes aqui para cima, onde que está perto da prefeitura, logo além da prefeitura, aqueles pinheiros enormes. E tinha mais ou menos, eu procurei naquele tempo, eu chegava assim em casinhas, casinha pequena, aquele barranco ali, então tinha um comércio lá onde que hoje é o Banco do Brasil, onde que eu também trabalhei, tinha os carnegrão, e tinha um armazém. Então, depois ele vendeu para o Comércio Iguaçu Limitada, que se formou uma firma entre João Destre, que foi prefeito 2 vezes, e Rafael Belém, Arlindo Putri, Pedro Bourdignan. Era uma sociedade e tinha uma filial em Ponte Serrada. Então, essa aqui era Comércio Iguaçu Limitada, aquela outra lá nem me recordo. E então, no ano 47, 47, 48, eu trabalhei um ano, fazia a escrita dessas firmas, matriz em Chapecó e afiliada em Ponte Serrada, que lá então era Estado de Santa Catarina, que era território. Era território, exatamente. Então eu já tinha aquela produção escrita aqui para o território, lá para o Sanderina, para anexava perante o governo federal, né, os impostos. Então trabalhei um ano. Então, mas isso já foi lá para 47, 48, 50. Depois eu trabalhei um ano, mas as firmas continuaram, né? E de 48 até 50, que eu saí em 50, de Chapecó, fui morar em Coronel Freitas. E as empresas, o senhor era contador, né? Contador. As empresas que eram registradas no território federal do Iguaçu, elas eram registradas em nível federal, não no estado. Ali era o estado. E depois, então, se transferiram para o território federal, que era o território do Iguaçu. Isso foi criado em virtude da guerra. Fez a divisa com a Argentina para colocar no país estrangeiro, onde que havia bastante contrabando de pneu aqui para a Argentina. Porque eu me lembro, eu tinha uma irmã ali no Rio Grande, em Porto Mauá, e tinha até fuzileiros navais, por causa disso, que foi criado, eles ficaram tempos ali, por causa da guerra, que foi decretada na Segunda Guerra, e o Brasil também tinha entrado, né, nessa guerra. E então ali havia uma passagem de contrabando, de qualquer tipo, pneus, palmitos, né? Mas aqui a cidade então começou a desenvolver. Mas em 50, com o linchamento que houve ali, a queima da igreja, o linchamento dos presos, ele teve uma paradazinha. Aquele progresso já em 46, com a Constituição de 46, em 18 de setembro de 1946, é que foi extinto o território do Iguaçu. Ali montamos para Santa Catarina, eu era como contador-chefe, eu tinha que me deslocar às pressas, tinha 8 dias quando veio as ordens de ir a Florianópolis e integrar o município de Chapecó ao estado de Santa Catarina
elaborar um novo orçamento da prefeitura dentro dos moldes do Estado, novamente do Estado como era anteriormente. E olha lá, trabalhamos uma noite inteira porque veio a ordem em cima da hora e nós tínhamos que preparar dentro da base, mas ainda assim dentro do molde do território, porque não podia modificar, por exemplo, a questão do funcionalismo, os seus vencimentos e tudo. Então, elaboramos dentro do sistema como vinha fazendo durante 2, 3 anos, foi dentro do território. Mas quando eu cheguei em Florianópolis, saí daqui, um dia fui até Joaçaba, outro dia fui até Joinville, o terceiro dia até Florianópolis. Iam de carro? Iam de carro? Não, fui de ônibus até Joaçaba, de lá peguei o trem e fui até Joinville. E de Joinville a Florianópolis de ônibus, não. Então foi 3 dias de viagem. E lá, em 3, 4 dias, que era departamento das municipalidades, da prefeitura, então lá tinha o diretor, o secretário desse serviço, e daí debatemos, né, as normas que eu tinha preparado dentro da lei do sistema do território e integrado no Estado. Ali houve uma dificuldade que são funcionalismo, porque o Cervejão ganhava, por exemplo, era 1.200 por ali, uma coisa assim, e lá no Estado era 900. O maior ordenado para um funcionário como que eu exercia naquele momento. Então, daí o que eu fiz? Tinha telefone, pouco se comunicava para cá. Então, eu fiz uma sugestão para eles lá, vamos fazer o seguinte, o Norberto Contador, padrão tal, 900. Diferença de investimento, diferença, e fui fazendo de todo, ajeitei assim, por minha conta, porque não podia ter em contato com o prefeito, era 3, 4 dias para resolver, porque depois encerrava, e assim fiz. Para o senhor ter mais autonomia? Tinha autonomia e fiz, e o prefeito achou uma inteligência nesse momento de resolver o problema de ter o orçamento no ano seguinte, que foi de um ano para o outro, né? Sim. 46 para 47, vamos dizer. Chapecó tinha banco? Chapecó não tinha banco. No meu período que exerci prefeito interino, é que o inspetor Wolff veio solicitar dados na prefeitura. Eu forneci os dados, tudo direitinho, e ele voltou lá para Joinville, para Itajaí, que o banco não pertencia à família Bornal, e daí levou os dados e em seguida foi criado o Banco Info. Eu sempre digo para o Bradesco, eu tive a colaboração para criar o primeiro banco aqui em Chapecó, foi o Banco Info, e que naquela ocasião eu forneci os dados para criar esse banco ao inspetor Wolff. E porque antes era só Joaçaba e Erechim. Então, o Plínio ia fazer o Plínio da Chapecó, Plínio Diniz, que foi prefeito, que me ganhou as eleições em 55. Então, naquele período anterior, ele ia a Joaçaba, fazia um empréstimo no Banco Nacional do Comércio. Para cobrir aquele empréstimo, ele ia a Erechim, fazia um outro no Banco de Erechim e cobria aquele de Joaçaba. Parecia aquela... Veja, então, era tudo assim, aqui não tinha nada, né? Para estudar, tinha que ir por exemplo, eu fui estudar em Guaporama, outros iam a Porto Alegre, no Rosário, outro Palmas, porque Palmas era desenvolvido no Paraná. Então, houve, assim, lutas aqui, sacrifícios, trabalhos incessantes em todos os setores da vida social, política, cultural, agricultura. Não se tinha nem uma maquinazinha. Aqui a estradinha ia daqui até Cordilheira, que nem existia. Então, o Saqueta, na linha Caravaggio, era o inspetor da
naquela área, às vezes eu vinha na prefeitura, pedia que eu precisava tapar uns buracos. Eu nunca esqueço, e até ontem encontrei para uma neta dele, olha, o senhor pega, vai, corta uma árvore que tem uma forquilha, e 2 galhos assim, o tronco, e depois 2 galhos, você para ali, e põe 2 lâminas encaixadas nos 2 galhos embaixo, bem afiada, e põe 2, 3 pedras em cima e aquele tronco na frente, põe uma corrente, ou um bar assim, ou cavalo com uma traca e tal, e vai puxando essas libras aqui, até o italiano, e vai puxando a terra para tapar os buracos. Então, não tinha máquina. Depois, mais tarde, em 47, 48, logo depois da eleição do Vicente Cunha, eu sugeri ao prefeito que nós devíamos lançar umas apólices para adquirir a primeira patrolazinha. Então, concordou, fizemos o projeto, já havia eleição, já houve eleição para prefeito e da Câmara, foi encaminhado, o projeto foi aprovado. Então, a apólice de 200, desceu 200 e 500, e fazer um empréstimo. Foi aprovado, foi baixado o decreto e foi determinado, então, tanto por cento, 6%, e uma carência de 1 ano, depois de 1 ano, então, cada mês ou 2 meses, a gente promovia um sorteio e liquidava 2, 3 apólices de 100, 2 de 200, 2 de 500, e ia resgatando a dívida, pagando a dívida do empréstimo para que adquirir a primeira patrolinha. Mas é uma patrolinha pequena, né? E tudo isso foi feito também na minha época. E a cidade, evidente, não tinha nem hospital, ali o doutor Rubens, o doutor César, fizeram, ali no estado Canciano, construíram um hospitalzinho de madeira, mas como eles não eram da política partidária do PSD, e dos mercados, e eles pediram a BITS para funcionar como hospital, mas o doutor Serafim tinha um cunhado lá na Secretaria da Saúde de Florianópolis, departamento, né, Secretaria, era o Departamento de Saúde. Daí ele fazia um pedido aqui para a prefeitura, mas havia muita perseguição, né, política. Então, não havia jeito de conseguir o alvará de licença para fechar algumas casas de saúde, que era uma casa assim. E assim por dentro desse particular, o progresso não desenvolveu rapidamente como devia desenvolver. Essa particularidade, embora que me dava bem com o doutor Serafim, bem com o doutor Eduardo, que foi vereador, foi deputado estadual, foi senador biônico, e tanto temos ajudado a eleger, sim, ela tinha vontade de ser sinal, obrigado. Então, houve dificuldade para o progresso por causa da política. Mas isso foi, e depois se convenceram, e tanto é que eu saí da prefeitura em virtude dessas perseguições. Porque o senhor de Coronel Freitas, Itália Generoso de V, era presidente da escola, vinha na prefeitura para pegar 4 ou 5 carteiras desse banquinho escolar, e o meu compadre, que era meu compadre Vicente Cunha, prefeito, que foi meu padrinho de casamento, o Coronel Bertaglia, ele me chamava no gabinete e cada um que vinha pedir um favor não, buscava coisa que necessitava, a escola, outros fins. Se era companheiro, você não era. Então, por isso, eu me magoei. Eu disse, esse amigo, eu conheço desde a Guaporé, desde que eu nasci. Agora eu moro em Coronel, ele vem aqui pegar os bancos para a escola, é presidente. O senhor vai me pedir se é companheiro, não? Você faz isso. O senhor era muito honesto. Então, daí me aborreci, ela falou, meu pai, eu pedi 2 anos e me afastei. Porque o Vicente batia os telegramas para Florianópolis, eu só tinha assinado como presidente do Partido Social Democrático, PSD, e lá, imagina,
Não atendia ninguém. Porque a chefia aqui ela dominava politicamente. O que era companheiro recebia favores. O que era adversário era ó. Como acontece agora, ainda não. Agora será ali para essa política não é muito boa que eu diga tudo, né? Tá? Me diga uma coisa. O senhor chegou a conhecer o juiz Celício de Campos? O juiz de direito Antônio Celício de Campos? Esse foi meu padrinho de casamento. Ah, é? E como que era o Celício de Campos? Era muito enérgico, correto, leal, trabalhador e muito estudioso. Né? Porque ele começava a fazer um discurso, se ele errava, ia um pouquinho à frente, ele dizia, desculpe, eu vou voltar para seguir, ele achava que não podia completar, se ele seguisse ali, e tinha que repetir. Mas era muito companheiro também dos índios, porque ele atendia bem os índios, defendia os índios, tanto é que os índios sempre traziam presente para ele, ali na avenida, onde está sendo construído, tem um grande prédio agora. Mas ele também foi perseguido pelo que eu vi, como meu padrinho, eu peguei a biografia dele lá na faculdade, o professor escreveu, eu lutei ali, porque ele era muito getulista, pelo que eu percebi. E então ele foi transferido muitas vezes, porque ele foi juiz em vários lugares. Depois ele ficou viúvo, tinha os problemas de cuidar dos filhos. Mas era um extraordinário. Uma ocasião, um tempo do território, ainda um tenente que veio lá de Laranjeira, porque já era capital de Iguaçu, veio para Laranjeira. E o último governador do tempo do território era o Federico Trota. E daí ele estava aqui, gostava, formado, né, militar, e quando começou a política, ele pegou o que era secretário da prefeitura e Jacir, eram duas pessoas. Ele levou lá no Rio Lugar, ele passava o lugar para que fosse mandado para outro lugar. E o juiz pegou, foi lá e trouxe de volta. Porque era arbitrariedade. Sim. Então, ele tinha já direito. Até a gente acostumado assim, parecia mais que militar ele, mas não era militar, ele era juiz, era civil. O senhor frequentava a casa dele? Ele O senhor frequentava a casa ia dele? seguindo lá, porque foi meu padrinho, até antes disso, porque o Vicente Cunha, ele saía deitado e ia sempre lá. Almoçava, chegava, antes de vir para a prefeitura, ele chegava na casa socialista. Porque o socialista era conselheiro. Conselheiro. E me diga uma coisa, aquele material que o museu hoje tem, que é o acervo arqueológico com as urnas indígenas, o senhor sabe se foi doado isso para o Celício, se os índios doaram para o Celício, ou como que o Celício juntou aquela coleção arqueológica? Mas sabe, eu aqui permaneci até 1950, maio, que eu fui lá em Minas. Então, dali já fiquei um pouquinho forçado do contato cotidiano. Quando estava aqui, a gente, desde o começo, a gente se conhecia todo mundo, então a gente sabia de tudo. E acompanhava toda a vida social, a igreja, o movimento. Quem era o padre na época? O padre na época era Frei Roberto? Ele vinha até no começo de Parma, a cavalo, Frei Fabiano. E o Fabiano, aquele que nos conhece. Como? Não era o Roberto? O Roberto era o Vigário, que era do tempo que queimou a igreja. O Roberto disse, quando queimaram a igreja, ele disse, isso aí precisaria queimar, por motivo de aquele movimento, e o cabeça era tal, nós, que fez o movimento de unir os colonos, o povo aqui da cidade, assinar o abaixo assinado para uma reunião. Em vez da reunião, mas isso foi depois do linchamento, né? E estamos sabendo, o juiz naquele tempo era Padre Pedro Mendes de Almeida, juiz de direito da comarca. E nós estávamos falando, no qual é o assunto agora?
Do padre. Ah, do padre. Frei João, Frei Roberto e Frei... Lá aquele que nos casou com ele, eu disse Fabiano, mas o Fabiano não era normalista, eu falei o meu. Justo que trabalhou na... Cassiano. Não. O Frei... Liberato, né? Frei Liberato. Ele veio no nosso casamento. Nós casamos aqui onde está a catedral. Naquele tempo era a igrejinha ainda. Ali, 87. Ali onde está a catedral, é verdade que ali que era a praça antiga que o Frei João quis que fizesse a igreja. Não, eu acho que a praça era melhor onde que está. É. Porque ali tinha, logo para lá tinha a cadeia. E ali tinha a igrejinha. E até meu pai, quando veio comprar a cera para nós dois, e a cadeia. Mas para lá, e depois onde está o grupo escolar, hoje era a cadeia. Onde que foi feito o lixamento, onde estava o grupo escolar. E nós morávamos logo em seguida na cadeia, porque ela era funcionária, professora do Estado, do território, depois do Estado, e era diretora do grupo escolar aqui. E nós morávamos ali. E ali onde que, na esquina, que não tem casa, era a Inspetoria de Terra, tá? João Regis, que legalizava as terras do Estado. Ali em Patambu, Caxambu, em Rosa. Então ali era a Inspetoria de Terras. A nossa casa, nossa moradia, fazia fundos com a delegacia. Tanto é que, numa ocasião, ele veio um susto enorme, porque um militar, polícia bebeu um pouco demais e, em vez de entrar na delegacia, foi bater lá em casa. Eu não tinha janela, tinha só uma cortina, e puxei a cortina e dei de cara com ele. Levei um tremendo do susto. Por isso que eu me lembro. E outro detalhe que eu me lembro bem que... Porque quando matava a galinha, os presos vinham... Quando abria o galinheiro, os presos vinham tudo correndo na cerca para pedir, para puxar o pescoço, porque depois eles queriam ganhar um pedaço de carne. E daí essa andar quase carne. Daí então aquele que puxava o pescoço da galinha para mim tinha direito de um pedaço de carne. Essas coisas que eu me lembro. E como que eram as festas? Como é que era o lazer na época? Como que as pessoas se reuniam? Como que eram as festas? Como que eram os momentos de lazer da cidade na época? Ah, sim, festa, né? Olha, nós tínhamos uma turminha de 13 jovens, 13 casais. Tanto é que desses 13 casais saíram 3 casamentos. Nós fomos festeiros de uma das festas de Santo Antônio. Daí fomos a semana toda, a trezena, eu acho, né? Fizemos uma trezena. Isso. E reuniões no clube. Então, tinha de Curitiba, que foram ter meus no ginásio, os daqui que tocavam violão. Tinha uma... Isso foi a diva que cantava. Então, toda noite tinha show e chá no café que a pessoa quisesse. De uma festa, justamente. Não era um clube hoje ali na esquina, em frente à catedral, prédio logo para cá, em frente à praça, Espírito, não sei o que naquele prédio. Tem... É o prédio da educação. Isso. Deve ser, ali era o clube. O clube Chapecoense? Chapecoense foi queimado por dito que foi um clima, porque eu era sócio com meu compadre Amadori, que eu batizei, fui padrinho
do filho dele, que foi crismado, batizado. E ele disse, entra sócio comigo, Honório, meu compadre, tal, e outro para a pintura, então cada mês ele dava R$500, cheguei a completar 14 mil. E depois ele resolveu vender para o Lima, e esses Lima que se envolveram com incêndio lá no Bateceiro, depois veio ali, queria queimar o Colégio das Freiras, foi apurado, né, forçosamente, não sei se foi verdade, tudo isso foi apurado sobre eles. E tinha queimado, antes disso, o clube. E com esse negócio, o seguro não quis pagar logo o seguro, e eles cometeram mais esse incêndio. Então, eles não receberam o seguro e nós perdemos também tudo. Não recebi meus 14 mil e nem o meu compadre Amazônia, a parte que era dele. E como que eram as festas no clube chapecoense? Muito bem, eu fui vice-presidente do clube, eu respondi também pela presidência, porque naquele tempo o Paulo Marques era coletor federal e era assim, getulista, porque quando ele fazia um discursozinho, ele só falava do Getúlio, né? Depois, mais tarde, ele foi eleito até deputado estadual no período. Mas continuando com as festas, era um movimento, movimentava a cidade toda. Desde o comércio, porque tinha a Casa Mate, que era a dona Oscar Mate, mas o nome da esposa dele, a dona... A esposa dele, né? Ela ia para Passo Fundo e já conhecia o corpo e o gosto de todas as mulheres, já trazia roupa nova para todo mundo. Era muito chique. Vamos se prevenir para o Natal com roupa nova, a gente se prevenia para a festa de Santo Antônio. Tinha baile, embora que eles eram de outra religião, como é evangélico. Depois, mas eles ajudaram. Sim, ajudaram muito na igreja católica. Não era aberta. Eu não me lembro o nome dela. Qual foi a sua pergunta? Baile de debutante já fazia. Já pegou. Sim, o clube, eu fui vice-presidente e tal, então era baile da sociedade, né? Tinha os sócios e os convidados tinham a permissão de entrar. E antes disso, embaixo tinha jogo do bingo, um tal Beno Riesefeld que cuidava daquilo. Então, eu era solteiro, 46, por ali, casei em 47, de janeiro. E, então, todo domingo tinha uma tezinha depois embaixo também, a dança. Então, eu, antes de casar com ela, eu tinha minha namorada, então ia lá também, porque não tinha nada mais, né? Era aquilo só. E os sábados tinha cinema e os domingos... Mas o cinema veio muito tempo depois. E onde que era localizado o cinema? Onde que era localizado o prédio do cinema? Que era o Cine Ideal, não era o Cine Ideal? Era ali embaixo, né, onde está o Tomaselli. Porque antes disso não tinha aquele ambulante, como tinha lá em Quilombo, ali no hotel, sabe, ali no lado, depois outro aqui em cima, na esquina. Na esquina? Sim, mas na esquina veio depois. Porque o primeiro cinema foi lá no lado do hotel mesmo, lá embaixo, não sei se tinha um salão que eles entravam. Eu me lembro daquele da esquina, que hoje em dia... É o Central de Motos. Central de Motos. Isso. A central do vestuário. Ali mesmo. Agora, voltando do governo muito concorrido, festa bonita, baile bonito. Fazia uns 15 anos, uns 18 anos. Os debutantes. Os debutantes, baile branco, baile verde e amarelo. Muita diversão. O Cancian já era da diretoria do clube? Olha, ele veio morar em 49, por ali. Ele veio antes que eu fosse morar.
O senhor nasceu em que ano? O senhor nasceu em que ano? Eu nasci dia 20 de maio de 1924. E a senhora? 17 de janeiro de E fez 3 anos. Mas eu... Aonde a senhora nasceu? Curitiba. Eu vim morar em Chapecó em 1900, lá em Passo Borba. Chapecó, mas em Passo Borba, 1938. E o senhor nasceu onde? Eu nasci em Bento Gonçalves, nessa data que eu citei. E então fiquei lá na colônia até os 10 anos. 20 quilômetros fora de Guaporé, eu estava Nossa Senhora Assunta ao Céu, na igreja. Depois, aí, o Mano Vitória, que nós estávamos todos juntos, 12 irmãos, ele resolveu colocar um hotel no lugar chamado Borges de Medeiros, porque foi criada uma cooperativa dos colonos, cooperativa de suíno. E daí, estou lá, trabalhei por 4 anos no hotel. E eu no hotel uns 14, então eu trabalhei lá. Tinha noite que tinha até 15 ternos de burro, carroça, trazia o suíno. Só carroça, no tempo não havia caminhão. Em 1934, cheguei em 34, tinha 10 anos, e até 38 moramos lá e tivemos esse comércio, hotel e 5 anos. E depois, então, resolvi quando eu vim morar em Chapecó, porque o sogro do meu irmão que me criou, Vitório Zamberte, ele recebeu a ordem do sogro dele que viesse aí para vender 60 colônias ali no Xalame, para cá do Rio Uruguai. E veio ali e mandou meter em condução só 18, porque o coronel Bertalo, naqueles primeiros anos, era viajante do Chave Almeida, ele andava a cavalo no Rio Grande, Santa Catarina, tinha 3 mulas. Uma montava, outra, uma andava junto e outra burlaca. E tinha uma mostuária, o Chave Almeida vendia fazenda. E tanto é que depois de coronel ainda nós comprávamos o Chave Almeida. Chave Almeida? É Chave Almeida, Chave Almeida. Tem um prédio lá antigo ainda, com o nome Chaves Almeida. Isso, e daí então o coronel vinha de lá e aquele descobriu essa riqueza aqui em Chapecó. E assim, depois também ele foi em União da Vitória, no Paraná, o doutor Jaime, filho dele, filho médico, ele ficou cuidando lá e o Serafim era do departamento de estrada de rodagem em Laje. E o velho veio sozinho aqui. A comadre, então, morava em Bento Gonçalves e depois de um tempo até lá em Guaporé. Os Pascoales também, depois cunhado do velho Bertado, o coronel Bertado Paulo Pascoale, e o Batista também veio ajudar o velho aqui. Então ele foi comprando terra de herdeiro da herança baroneira da Limeira de São Paulo, e ele comprou, sei que o Vicente de Cunha, secretário da Prefeitura, foi a Curitiba com 80 mil pontos, 80 mil réis, 80 milhões, né? E ele matou não sei quantas terras, e então ele também tinha incumbência para pagar as terras, era abrir estrada, fazia abrir estrada e recebia terra. Então ele ficou dono de tudo aqui em São Lourenço, ele tinha terra deles e toda parte, e custou barato, né? Então ele dava acabado. Eu nunca esqueço de ver ali para lá, antes de chegar no encontro do Cído, na divisa com o Paraná, tinha uma vertente ali, numa ocasião, mais ou menos nos encontramos lá, ele estava cesteando, porque ele ia até a União da Vitória, porque tinha lá o filho dele, e naquela época também ele andava a cavalo. Então a vida dele não foi fácil. E então aqui o primeiro morador, o primeiro compadre dele foi Ferdinando Tussete, compadre dele que construiu a casa, ajudou, era como fosse... Marta Antonieta, no livro até ela cita. O senhor não leu o livro da Antonieta? Li. Sobre o pai dela? Sim. Nesse livro tem muita coisa mais do que a gente sabe, né? No começo do Chapecó, ele se casou com o Batistão. É aquela senhora que eu te falei para a gente fazer uma entrevista, É o mesmo. Porque ele não foi muito correto, não, ele andou em
era por 80 mil, eu estava no mundo ali, o civil soube, né? Ele foi lá e matou, bateu na porta, o homem bom, o macho, de idade, era casado com a Favaretto, Fiorina Favaretto, irmã do Júlio, que tem ali, e bateu na porta, ele abriu a porta e matou ali na hora. E ela viu aquilo pelos fundos, saiu, foi correndo, e ele foi alcançar logo fora, uns 50, 100 metros, ela caiu, e ele foi lá e matou ali em cima de uma pontezinha grávida. Sim, ela falou para mim. Essa questão ali, horrível, né? Você vê, E o Lajus envolvido, e no linchamento também. Eu conheço uma outra história do linchamento que conta que o Lajus e o Frei Roberto, que o Frei queria uma igreja nova, o pessoal não queria largar o dinheiro, combinaram e os dois botaram fogo e acusaram os 3 irmãos que faziam taivas aqui de Iraí. Tem várias versões, como tem uma versão que diz que foi mais cabrita que foram lá e comeram as flores no altar e derrubaram as velhas e pegou fogo. Isso não pode apurar, né? Como disse o clube, a gente não podia dizer que eles fizeram fogo, porque houve o carnaval, quando foi quinta-feira, que ele passou, estava lá assim, o clube era queimado. E no linchamento deles, fazia um mês que nós tínhamos saído dali da casa, ali, encostado na delegacia, estávamos já morando em Coronel, 30 dias. E aquela noite, casualmente, nós vinha Chapecó, pousava na casa do irmão dela, o doutor Garcita, que é uma linda, que tem a farmácia, marido da Dona Eli, falecida, Dona Eli. Então eu estava posando ali de manhã, levantei, que mataram os primeiros, fui lá, estava lá, caindo nos fósseis, quatro. E quando incendiaram o clube, como que as pessoas reagiram frente a esse fato? Eles foram apurando, né? Ainda mais depois, quando lá que eles sentaram lá na serraria da piscina, ali fora, eles quiseram dar fogo na serraria para roubar. Tinha loja de estoque de mercadoria, sabe? Tinha os operários nesse interiorzinho, e descobriram que foram eles. E depois, mais ainda, esse negócio, que ele diz que apuraram isso. E chegaram lá e para pôr fogo na casa das freiras. Mas um deles, veja, ele disse o seguinte, mas aqui não vamos pôr fogo porque vão morrer um monte de inocentes. Dizem, foi dito aquilo. E daí eles subiram e tal, vamos queimar a igreja. E deram fogo à igreja. Ficou a história contada desse jeito. E que depois disso, que o doutor Roberto fez um sermão, disse que esse que queimaram a igreja mereceria ser queimado, não sei o que, coisa nada. E o tal Emílio Loss, que era a primeira casinha que ele construiu, foi lá embaixo, no meio da avenida, que tem uma casinha, era um posto de gasolina dele, tá bom? E aquela casa de material pequeno do lado, e que ele depois passou para o tal Tiziano, João Tiziano, parece que morava ali. E ele foi um mentor, ligado com o Frei Roberto. Ele fez um abaixo assinado, mas já premeditado de desfilar ali em frente à catedral e chegar na coisa tal. Então, eu estou lá mais ou menos, não sei se era 150 ou tantas pessoas, ou menos, mas aquele que assinaram que não vieram, pegaram nisso a autoridade depois. Então, eles ficaram todos envolvidos, foram todos presos. Até puseram ali naquele Jacomássia, no Moisés, Jacomássia ali, até quando veio a Ademar de Barros, e vieram os candidatos a presidente em 55, foi no ano 50, e foi levado até os candidatos lá a presidente, de ver a barbaridade, que é muito inocente. E o Emílio Lodi, então, e o Rogério, e o Pedro, o doutor Pedro, o juiz de direito, ele ficou meio frouxo, junto com o Rogério. E o Rogério, não sei se ele fabricou depois, ele disse que tinha pedido reforço de Joaçaba. E foi a tese dos dois irmãos Ecker, lá de Porto Alegre, que fez a defesa do Rogério. Porque o meu compadre Vitor Breda, casado com a Jurema, filha do Rogério, ele me deu uma ocasião, eu ia a Porto Alegre visitar meus parentes, e ele me deu uma carta
o trabalho desses advogados, deles aqui, levar lá. Eu cheguei lá para aqui e tal, e apareceram os advogados que me conheciam um pouco. Então, veja, ali ele se salvou, no júri, do Orgeu, ele se salvou porque ele provou que ele pediu reforço e não foi atendido. E quando ele era conivente, porque ele era criminoso também, aquele caso do casal, né, porque ele facilitou, eu não fui por ele porque, vendo toda essa barbaridade, ele fez tudo isso consciente e responsável. Então, aí ele foi salvo. Nós, os colonos tudo disseram, mas ele me deu a lista para assinar, ele veio para uma reunião, e no final ele ganhou 24 anos. E foi para Florianópolis, ele montou uma serraria no Paraná e ele ficou à vontade lá trabalhando numa serraria. E o filho dele, eu já estava morando em todos aí em Coronel, ele veio no baile lá no Clube Gaúcho, e eu disse, mas você está estudando o quê? Advocacia. Ah, você não vai defender teu pai, bandido lá, ele que morreu, todos os colonos, coitado, aquele gente comum, assinava a lista. Então, veja, eles se salvaram assim. Agora, essa questão que o Roberto e outro que eram mais velhos, aí não posso dizer nada. Acho que foi ele que me ensinou. E quais eram os principais animais? Tinha animais, assim, selvagens, perto da cidade, porque o mato era muito próximo, o senhor lembra disso? Animais, assim, bichos. Ah, tá. Agora, aqui na cidade, não me lembro. Não apareceu, mas é que em toda a região fora havia muitos animais, ainda mais ali Coronel, foi tudo sertão ainda. Aqui era mais devassado porque era mais pinheiro, e timbuzá, formiga mineira, que o melhoramos e sempre dizia, eu não vou a Chapecó lá por causa dos rocilistas, de Campo Velho, cobertado, né? Igual que o Serafim ainda era muito amigo, porque era partidário do Mineiro. E o Mineiro, verdade, e só ele veio, parece, numa ocasião, quando já era vice-presidente. O Nereu Ramos, ele não veio quando inauguraram a prefeitura nova? Não, eu não me lembro daquela prefeitura lá que ele tivesse vindo. Ou eu tinha já ido para o Pino Neto. O senhor não participou do momento de inauguração da prefeitura? Não me lembro. E o que levou o senhor a morar para Coronel Freitas? Não, mas foi isso, né? Por causa vendo essa barbaridade, e é que eu disse no começo, e ganhando, já estava com 7 filhos, então vendo que a tendência era sempre ter mais filhos, e o velho não era suficiente para ele manter, embora que, graças a Deus, deu-nos tudo, os 8 filhos, né, que um faleceu pequeno. Então, foi a razão pela qual eu me afastei, porque eu vi lá um ano precisava de um colaborador. E ele que foi meu tutor, que morreu a mãe, eu tinha 3 anos e meio, nós éramos em 12, e ele tinha saído um pouquinho, trabalhava onde se tornou genro, onde ele trabalhava, junto com o sogro, futuro sogro. Então, na hora que o irmão mais velho, que casou, e nós estávamos na oitava, estávamos em 11, e ele estava em Borges de Medeiros, e o meu irmão casou e a cunhada resolveu de burrar, e não. E veja, a mamãe morreu com 43 anos, em 19 anos deu nos 13 filhos. E ele também tinha um pouquinho mais, ele tinha uns 45. E então ele era jovem, né? Menos de 50 anos, ele não queria casar. E daí ele aborreceu, e como eu tinha herança, e meu irmão Antônio, nós dois juntos, 2 colunas em linha, e Ricardo perto de Encantado, Anta Gorda, e ele foi morar lá. E vinha de lá, ele queria me levar eu, Antônio, lá com ele. Imagina, quando eu terminei de estudar, eu fui lá para ver onde ele morava, ele me trouxe um cavalo, foi em 1943,
tinha uma pedra, fazia 3x4, ali onde na pedra, lavada, acho que ele cortava alguma coisa, um quartozinho, e eu tripei em cima da cama, caía as tábuas e o colchão de palha, ele era assim por diante. Então, veja, então ele passou mal na vida. Uma ocasião, ele me contou que ele tinha uma gripe, uma pneumonia, logo ele comprou um xarope e tomou tudo de uma vez. Então, veja, então, daí uma mulherzinha chegou lá, ela quis ficar com ele, 18 anos, 16, não sei o quê. E ele foi falar com o padre, porque é muito religioso, né? Não, a senhora viu, se ela foi lá, fique com ela. Então veio nascer o filho, né? Teve um filho. E com aquilo, ela depois traiu ele. E foi a razão pela qual o meu irmão João, com 90 anos, ele mora ali, perto da faculdade, ele mandou chamar uma. Ele foi lá e disse: eu vou morar para lá, mas daqui 2 anos tem que vir pegar o meu filho. E aí foi a razão que ele voltou junto lá na morada dele. Depois ele morou comigo, morou na minha casa em Coronel, está enterrado em Coronel. Beleza, 38 veio morar para cá, os irmãos para lá, e esses 2 que foram para dentro vieram trabalhar até em Coronel. E meu irmão Ângelo, que também veio com a família, e quando me trouxe assim, então, ele trabalhava com o contador, vieram no Banco do Brasil, que era depositário de produtos cereais, assim, e lá na linha Saquete, o irmão do padre, o pai do padre Tedesco, que foi um padre aqui, que foi aqui. Daí de novo, Tedesco. Tu vendo naquela baixada lá na linha Carvalho, no Sala Velha, ele vinha com as pranchas, sabe, a prancha em cima do caminhão, sem carroceria, nadada, e a Kombi daqui para lá, e aquela serração de Irani, naquela varada, e não é que o Sérgio ficou um pouco para cá, e ele, o caminhão também foi para o outro lado, e bateu na Kombi, e o mano saiu para o lado de lá e ficou tudo cortado, e o contador ficou esmagado, caiu ali. E sorte que chegou a salvar a pessoa que estava sangrando, sorte que não cortou a artéria, mas cortou bem porque ele saiu com o vidro. Ele trouxe no hospital aqui do Rubens. Aquele hospital ali, logo que tem ali, logo depois da esquina um pouquinho. Onde hoje tem a FASP. Então, então a questão da nossa família foi assim. E agora estamos só em 3, de 13, 12 vivos, que um morreu entre meio a meia dúzia. Então eu tenho Mano João com 91, vai fazer agora em fevereiro. E eu 85, fiz agora em maio. E o Antônio fez em junho 82. De 82 ele fez. A Kelly, já está gravando. Fundação Cultural Chapecó, Museu Municipal Antônio Cilício de Campos, Gerência de Patrimônio Histórico e Memória. Entrevista com o senhor Nório Romano Alberti, ex-prefeito de Chapecó e também contador do município de Chapecó. Entrevista realizada pelo senhor Luiz Carlos Rocha e o senhor André Bassani, funcionários da Gerência de Patrimônio Histórico e Memória da Fundação Cultural Chapecó. Entrevista realizada durante o mês de julho do ano de 2009.